TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, para que horário você for nos assistir. Hoje, dia 9/8, quarta-feira, iremos lançar virtualmente o livro Cidadania Mundial, um sonho é possível. Aqui está conosco o organizador, o professor Pedro Arturo, e alguns autores, como Dr. Roberto Rabani, Universidade Federal, de onde, professor? Bahia, do sul do Bahia. Da sul da Bahia, a professora doutora Alívia House, Instituto Federal da Bahia, professor Axel de la Pena Carmano, de onde, professor? Professor de inglês e orientador de monografias em Colômbia, Magangué, Colômbia. Lucera Martins, jornalista também da Colômbia, que já estará presente, e um vídeo gravado da professora Giovana Martins. Então, se liga aí para você compartilhar, fazer suas perguntas sobre esse tema muito bonito, que é a cidadania mundial, importantíssimo, né? Um sonho é possível. Com a palavra, professor Pedro Arturo Rojas, organizador da obra. Boa noite a todos os amigos que generosamente aceitaram este convite. E quero falar só alguns minutos comentando um pouco da apresentação do livro. Eu penso que todo livro é uma história de amor, ou contém uma história de amor. Como toda pessoa é fruto de uma história de amor. E tem dois eventos que queria hoje destacar, que em 2019 fui convidado a um simpósio sobre quinto dia demasiadamente humano, realizado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Brasil. E o tema central do evento era Podemos Viver Sem Sonhos. Então, esse evento foi realizado pelo grupo de pesquisa da complexidade, liderado pelo professor Ailton Siqueira de Souza Fonseca, e faz parte das diversas atividades que eles desenvolvem no Rio Grande do Norte. Esse foi o primeiro, digamos assim, contato com o tema. Eu apresentei um trabalho sobre cidadania mundial, um breve texto, né? E tem outro evento que também contribuiu a este e-book, que foi o 21º Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia, realizado recentemente em Belém do Pará, entre o dia 11 e 14 de julho de 2023. Junto com o professor Francisco Vanderlei de Lima, que por motivo de saúde não está presente, elaboramos um pequeno artigo com o título A Urgência de uma Governança Mundial. Então, esses dois eventos, ou esses dois fatores, inspiraram essa ideia de convidar outras pessoas. E, gentilmente, a Lívia, Roberto, também Emília Rabani, também, Lucero, de Barranquilla, e Raizo, também, da Colômbia, mas também Giovana, o amigo Helder, que não pode participar hoje, que elaborou o prefácio, e mais um colega, é aluno do mestrado da UERN, em Ciências Sociais e Humanas, com o nome Luiz Antônio Gomes Lopes. Então, obrigado a todos. Como você vê, todo produto cultural, todo produto é fruto de muitas conexões, não? É fruto da generosidade das pessoas, dos colegas, dos amigos que nos apoiam e permitem que isso seja possível.
Então, para mim, é uma honra poder estar aqui com vocês e agradecer de coração a Luis Carlos também, um excelente amigo, colega, pelo seu trabalho de alternativo na televisão do Brasil. E bem-vindos. Grande... seja hoje um evento bom, vamos dizer assim. Obrigado. Obrigado, professor, pelas palavras iniciais. Agora vamos passar para o Roberto, né, que está aqui presente conosco para falar um pouquinho. Roberto, contigo a palavra. Então, pessoal, tudo certo? Tudo certo, Roberto, contigo. Ok. Então, boa noite. Oi, tá baixo o volume? Vou aumentar aqui. Alô, alô? Me escutam? Melhorou? Melhorou. Tá ótimo? Perfeito. Então, boa noite a todos, todas. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui representando, né, o grupo de professores que colaborou com essa obra Cidadania Mundial, um sonho possível. Agradecemos o convite do professor Pedro Arturo, né, pela gentileza, né, em fazer essa colaboração conjunta para a edição dessa obra. E é bem interessante porque a professora Lívia, eu e a professora Emília, né, nós três já tínhamos alguns trabalhos publicados, né, mas essa foi a primeira vez que a gente quis fazer um artigo mais, como podemos dizer assim, reflexivo, né, sobre nossas pesquisas, sobre nossas experiências. Eu leciono matérias relacionadas a direito ambiental. A minha tese de doutorado foi em tributação ambiental. Então, muitas vezes nós tratamos muito das questões legais, né, e de como o ser humano tem que se comportar de acordo com algumas regras, mas que muitas vezes a gente sente um pouco da falta desse espírito, né? Como é que a gente pode refletir? Por que a sociedade não está mudando, né? Ou quais são as necessidades dessa nossa nova sociedade, né? Então, criamos esse artigo, né? Somos Todos Um, a professora Lívia Russo, que está aqui também ao meu lado, mas infelizmente ela perdeu a voz hoje, né? A professora Emília também, por outros compromissos, não pôde estar presente, e fizemos esse artigo em que tratamos alguns temas, né? E começamos justamente sobre essa relação, né, do ser humano com o meio ambiente. Tentamos narrar alguns acontecimentos históricos e vamos tentar trazer alguns deles aqui nessa breve introdução, né? E vamos vendo como é que algumas atitudes negativas e positivas do ser humano têm esses impactos, né? Então, a natureza, o ser humano é uma parte da própria natureza, né? Então a gente não pode se esquecer disso. Não é que o ser humano está aqui e a natureza ali, né? Somos todos partes desse único organismo. Então a gente tenta tratar um pouco como é que essas atitudes dos seres humanos têm influência sobre o meio, né? Mas ao mesmo tempo esse meio também, da forma que a gente trata mal ele, também vai ter suas consequências, né? Então a gente traz alguns exemplos ao longo da história, né, que demonstram que a humanidade está dentro desse processo simultâneo, né, destrutivo e construtivo. E trazemos algumas alternativas, né, alguns novos caminhos, algumas reflexões, né, sobre essa possibilidade de continuidade existencial no planeta Terra, né? A gente tem um planeta limitado em recursos e sabemos que não seremos apenas nós que enfrentaremos dificuldades, né? Quanto mais consumimos e destruímos essa natureza, mais difícil será a vida para os nossos filhos, os nossos netos, né? Então, a gente tenta trazer essa abordagem, uma nova perspectiva e uma esperança, né? Uma esperança de respeito ao planeta Terra, à continuidade, né? Que ele permita que nós continuemos nossa existência nesse planeta finito, né? Então, a gente começa com um pouco dessa história, né? Falamos que toda essa vida é interdependente, né? Que a humanidade enfrenta esse paradoxo, né? Porque, por um lado, a gente conseguiu desenvolver a ciência e tecnologia a tal nível que os usos dos recursos naturais, eles já não são tão pequenos, né? Então, toda a sociedade de consumo, o capitalismo, ele incentiva um uso cada vez maior desses recursos naturais e
ao mesmo tempo, nós vemos que, ao longo da história, nós conseguimos ver vários exemplos, né, vários estudiosos, filósofos, que já alertavam para essas atitudes do ser humano para com a natureza, né? Nós trazemos o exemplo dos sumérios, em aproximadamente 3.700 anos atrás, né, que as cidades sumérias, no sul do Iraque, né, produziram tantos excedentes agrícolas que ficaram com as águas salinizadas, né, e alagadas, né? Então eles usaram tantos dos recursos naturais. Então, há quase 4.000 anos atrás já havíamos os primeiros indícios, né? Há 2.400 anos, na Grécia, né, Platão já tratava do desmatamento e da erosão nas colinas, né, de Ática. Dizia, olha, está havendo um excesso de pastagem, né, há um desmatamento para um uso intensivo da lenha, vocês estão acabando com a natureza, vai haver erosão, né? As colinas começaram a ter toda essa erosão. Na Itália, né, em Roma, no século I, Columeia e Plínio já advertiam, né, sobre os gerenciamentos medíocres dos recursos que ameaçavam as safras e erosão do solo. Então, os problemas ambientais, eles não são recentes, né? Nós temos vários exemplos ao longo da história e trazemos alguns desses exemplos para deixar o leitor a par, né, de que essas questões já eram observadas, né? Por exemplo, no século VII, né, na Mesopotâmia, já fizeram um complexo sistema de irrigação que começava a sucumbir à má administração, né? Então, o ser humano ele começa a fazer uma produção tão intensa e um uso intensivo dos recursos naturais que acaba por estagnar, acabar com aquele recurso, né? E a gente traz o professor Jared Diamond também, né, com a obra Colapso, né, como as sociedades escolhem, né, em falhar ou suceder, né, em que faz um estudo. Essa obra foi indicada por um colega, professor Rafael Scopa Casa, da Universidade Federal de Minas Gerais, da história, e é uma obra fantástica, né? Ele é historiador, então ele traz essas questões, né? Ele traz o exemplo, por exemplo, dos maias, né? Vamos dizer, olha, todas aquelas pirâmides foram construídas, os maias estavam plantando apenas milho e estavam usando todas as árvores para cozinhar, o cimento que ia fazer aquelas estruturas, e chegou um momento em que não havia mais recursos naturais, acabaram com todas as árvores, só tinha uma monocultura, né? E, de certa forma, essa natureza, né, que os próprios seres humanos destruiu, não vai ter nada mais para oferecer para eles, né? Então é um livro bastante interessante que a gente cita nesse trabalho, né? Citamos também a obra do professor John McCormick, né, Rumo ao Paraíso, uma indicação da professora Gabriela Narese, também da Universidade Federal do Sul da Bahia, em que a gente trata do movimento ambientalista, né? Então demonstra, né, como é que há uma nova geração que está preocupada, né, com as questões ambientais, mas que isso também ele veio a partir de questões que foram levantadas. Houve alguns movimentos ao longo da história, né, mas mais intensificamente a partir das guerras mundiais, né, e da capacidade de destruição nuclear que o ser humano começa a compreender que com um simples aperto de botão ele pode destruir todo o planeta Terra, né? Então, quando temos os exemplos de Hiroshima e Nagasaki, aí sim o ser humano começa a ter um ponto de mutação em relação às questões ambientais, né? Então, temos um tópico específico, né, dizendo que, olha, século XX, né, a Terra não pertence ao ser humano. Então, é aí que a gente trata justamente desse uso intensivo das tecnologias nucleares, né, mas também especificamente o uso das bombas nucleares, né. Os seres humanos possuem uma influência intensa sobre a natureza, né. Então, ao longo da evolução histórica, há essa dualidade, né. Por um lado, não tínhamos o domínio sobre a natureza e depois começamos a ter esse domínio, mas a gente parece que não sabe, como uma criança que não sabe o que é certo ou errado, nós estamos no estado atual em que temos que mudar a nossa mentalidade, né? Então estamos numa época de amadurecimento, né? E um grande ponto de mutação durante essas questões ambientais é justamente a Conferência de Estocolmo, né, em 1972, em que a gente começa a discutir mais de uma forma global, né, a necessidade por essas mudanças, né? Então, algumas reflexões que nós trazemos, já para concluir aqui, para não monopolizar e dar chances para os demais participantes, nós trazemos
alguns questionamentos ao longo do artigo, né, perguntando se somos sustentáveis, né, será que esse é nosso padrão de vida, as formas com que nos comportamos para com o meio ambiente é sustentável, né? E o conceito de sustentabilidade justamente naquele, será que vamos conseguir manter esse padrão de qualidade ambiental, qualidade de vida para as pessoas, seres humanos, seres vivos, da mesma forma para as futuras gerações, né? Nós estamos em um universo que ele é limitado, né? Tudo que tem para oferecer está dentro desse nosso planeta Terra, né? Então, será que a gente vai esgotar todos esses recursos enquanto nós estivermos nele ainda vivos, né? Será que vamos deixar alguma coisa para nossos filhos, nossos netos? Ou será que apenas vamos deixar águas contaminadas, lixo, poluição e destruição, né? E quantos de nós, né, se preocupam, né, por exemplo, com pequenas coisas como separar o lixo ou escolher produtos sustentáveis, né? Então estamos nesse ponto de mutação em que o ser humano vai ter que tomar essa decisão, né? Qual o rumo que ele quer seguir, né? Vamos acabar nos destruindo por maltratar esse planeta Terra que é nossa mãe, ou vamos mudar a nossa mentalidade, né? E precisamos incorporar, né, como um todo na sociedade para compreender que somos todos um, né? Mas é isso. Eu termino aqui minha exposição e passo a palavra, por favor. Obrigado, professor Roberto. Obrigado à doutora Alívia, que está aí também, que não pode falar, infelizmente, foi da aula e perdeu o timbre da voz aí. Agradecer, Roberto, que falou um pouco sobre a sua participação e da doutora Alívia sobre cidadania mundial. Um sonho é possível diante de um mundo tão individualista, né, tão massacrador. O professor Pedro quer falar um pouquinho, ele vai resumir. E você que está nos assistindo aí, escreva, né, de onde você nos assiste, né, se está gostando, o que gostaria de saber sobre o livro, né, que vai ser lançado no formato e-book, né, a partir de quando, professor? Do dia 14 de julho, de agosto, desculpe. Dia 14 de agosto, segunda-feira. A próxima segunda-feira, então. Próximo lunes. Então, professor, o senhor quer resumir um pouquinho aí sobre o que o Roberto falou? Roberto e a Lívia, como tem dois ou mais amigos colombianos e que não entendem português, eu vou tratar de fazer um pequeno resumo do que colocou Roberto. Eu li parte do texto, Somos Todos Um, é um texto, é um artículo muito didático, um texto muito didático. Ele começa a través de la historia, ¿no? Y una historia que uno no me imaginaba que tenía tantos siglos, de varios siglos atrás, en la época de los griegos, se preocupaban por el problema ambiental. Y entonces no es una historia nueva, es un tema que viene de mucho tiempo atrás. Y lo que destaca Roberto principalmente es la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza, o sea, la sociedad y la naturaleza. Eso es muy importante porque en determinado momento de la historia se coloca el hombre o el ser humano como separado de la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. Y todo lo que es, todas las actitudes que mencionó Roberto, que son agresivas contra el medio ambiente, es una forma también de agresión contra el propio ser humano. Él mencionó un libro que también tuve el privilegio de ver la carátula, ¿no? La portada, que se llama, en español sería Contagio Regresiva. Y otro libro que sí conseguí leer, Límites del Crecimiento. También mencionó Roberto la conferencia de Estocolmo y varios eventos que muestran el interés de la humanidad, del ser humano, por mejorar su relación con la naturaleza, con el medio ambiente. De lo contrario, las consecuencias serían gravísimas para la sobrevivencia del ser humano. Es un texto muy bonito, muy bello,
y que nos lleva a través de la historia a comprender un poco esa relación de aprendizaje, esa relación histórica antigua, ¿no? Y que cada vez se torna más importante y actual, a un punto que, por ejemplo, solo quiero presentar un pequeño comentario de Noam Chomsky. Él, en el libro Internacionalismo o Extinción, ¿no? Él dice que la humanidad está en una situación con tres alternativas desafiadoras: el colapso ambiental, la guerra nuclear o el esvaciamiento de la, ¿cómo se dice el esvaciamiento? La desagregación de la democracia, o sea, la pérdida de los valores democráticos, pero los dos desafíos que él considera más graves sería tanto la guerra nuclear como el colapso ambiental que eliminaría al hombre de la Tierra. Me parece que Roberto y Alivia y Emilia también sostienen de que la naturaleza no necesita de nosotros, digamos así. Si el ser humano continúa agrediendo la naturaleza continuará, el planeta continuará sin nosotros. Es un llamado también a tomar nuevas actitudes para los niños, para los jóvenes, para los adultos, de mayor responsabilidad con respecto a la sobrevivencia humana. Pronto, creo que algumas coisas eu consegui captar de Roberto. Professor Roberto, professora Lívia, eu vou agora tirar vocês da tela, colocar o professor Axel e o trator, e vocês voltam para a consideração final, tá tudo bem? Aí vai tudo certo. Há pouco tempo. Aí, Giovana, não? Agora estamos com o professor Axel de la Pena. Axel de la Penha. Conosco. Professor, chama ele que ele não entende mais ou menos. Agora, para você falar, professor Axel, 5 minutos, por gentileza. Axel, ya es su turno para hablar. Ok. Activa el micrófono. Ativado. Ok. ¿Aló, me copias? No tengo activado el micrófono. Escuta muito bem, pode falar. Você pode falar. Agora, desmuta o microfone, Axel. Não há microfone. No lo logro desactivar. Ok. Não. Ele está apertando 2 vezes. Só um minutinho, gente. Não saiam daí. Ok, Axel. Ele está com um pouco de atraso. Aí, Ok. E você pode falar. Oh, meu Deus. Então, vamos passar aqui o depoimento da professora, que não pôde estar presente, da professora Giovana Martins, e o professor volta. Isso. Boa ideia. Boa noite a todos os presentes, nossos ouvintes e todas aquelas pessoas que vão nos ver, vão nos ler em outras oportunidades. É um prazer imenso estar aqui falando um pouquinho sobre o texto que eu desenvolvi para o livro que o grande professor Pedro está idealizando há alguns meses, escolheu a dedo todos os autores e tem uma temática super importante. Como sou da área jurídica, não poderia deixar de falar de direito. E vamos falar um pouco de cidadania no texto da qual eu fui incumbida de desenvolver, um texto curto, um texto conciso, justamente para que todas as pessoas que não são da área jurídica consigam entender um pouquinho do que é cidadania. E cidadania, ao contrário do que todas as pessoas são induzidas a
pensar, né? Ela vai além da política, ela vai além das políticas de governo. A cidadania nada mais é do que uma cooperação também. Quando o professor Pedro fala se a cidadania é um sonho possível, sim, é um sonho possível. E a cidadania, ela não se restringe ao lugar onde a gente mora, por exemplo. Nós temos que pensar de uma maneira global. E esse texto eu também trago alguns questionamentos que a gente não vê muito por aí nos lugares, que é sobre o Mercosul. Nós entendemos bastante sobre cidadania brasileira, de acesso aos direitos fundamentais, de acesso e participação nas decisões políticas, na condição de cidadão, de ter dignidade enquanto pessoa humana, acesso aos nossos direitos básicos, mas que esses direitos eles também sejam estendidos para todos os lugares, até porque nós circulamos, nós interagimos. Então, de nada adianta garantir uma cidadania somente onde a gente está e nós não garantimos que essas pessoas consigam manter esses mesmos direitos quando eles estão em trânsito. E eu trago a abordagem da cidadania mercosulina e nós fazemos parte do Mercosul desde a década de 90. Nós falamos em relação ao Brasil e na década de 90 já tem uma ideia muito mais acabada de um sonho de integração que começou ainda dentro das, não vou falar guerras, mas ainda daqueles embates que tínhamos na Bacia do Prata, na integração por meio dos rios, a integração por meio de estradas, a integração entre as pessoas, os trabalhos desenvolvidos em comum na região de fronteira, desse conjunto de direitos que aquelas pessoas almejavam ter em conjunto, de uma maneira igual, de uma maneira equilibrada. Então, quando o Mercosul propõe a integração regional, ela vai além da economia, ela vai além da integração física, ela vai principalmente na questão de manter a condição de cidadão igual em qualquer lugar do Mercosul. Não estudamos Mercosul nas escolas, não estudamos Mercosul nas faculdades, mas o Mercosul está aí. Nós temos políticas integradas dentro do Mercosul que a maioria das pessoas não conhecem. Existe um Estatuto da Cidadania do Mercosul, onde todos os cidadãos do bloco eles conseguem ter acesso aos mesmos direitos em qualquer lugar, em qualquer país que seja membro, né, dessa união aduaneira. Então, nós vamos ter direitos básicos de previdência, direitos básicos de saúde, direitos básicos de consumidor, ainda a questão das tecnologias, o desenvolvimento da ciência, a possibilidade de fazer revalidação de diplomas e você conseguir trabalhar em qualquer lugar com aquela segurança de que os seus direitos básicos eles vão ser atendidos. E isso nada mais é do que um compromisso, não só um compromisso dos países que fazem parte do Mercosul, mas um compromisso principalmente dos cidadãos. E é uma pena que os cidadãos, que são justamente o fim principal desse Estatuto da Cidadania, não conheçam os seus direitos enquanto cidadãos do Mercosul. Então, o texto que eu vou trazendo de uma maneira muito simplista, porque assim, a nossa intenção é de abrir espaço para reflexão. Claro que não pretendemos ficar nesse mesmo texto, a gente tem intenções em expandir essas pesquisas, disseminar a temática, mas de que as pessoas consigam compreender que temos raízes históricas comuns, somos pessoas, somos seres humanos, temos os mesmos direitos fundamentais e a cidadania é o que consegue proporcionar esse equilíbrio e essa mesma qualidade de acesso. Então, uma boa leitura a todos vocês, um bom lançamento. Peço desculpas por não estar presencialmente, mas nos próximos eventos onde nós vamos estar divulgando o livro, faço questão de estar presente. E a todos os outros colegas autores que, embora eu não conheça pessoalmente, mas que li os textos e fiquei encantada, que eles tenham aí grande sucesso também. E uma boa noite para todo mundo. Até a próxima. Obrigado à professora Giovana, que não pôde estar presente, né? Hoje, lançamento do e-book Cidadania Mundial. A professora tocou no ponto das relações humanas, né, entre os países sul-americanos, a importância dessa relação, né, que há um mundo, um sonho é possível. Já o professor Roberto e a professora Lívia falaram agora há pouco, e volta no final das considerações finais, falaram um pouco da natureza. E agora a gente vai com o professor Axel. Vou desmutar o microfone dele para ficar tudo ok. Listo. Ok, ahora sí me escuchan. Muy bien.
Ok, bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer a Pedro por haberme permitido participar en este proyecto, que realmente es un proyecto muy hermoso. Es un proyecto que le permite a uno hacer renacer la esperanza en un futuro, la fe en el ser humano, desde una perspectiva de que el ser humano es el único ser vivo que se destruye a sí mismo y destruye su entorno. A través de los artículos que comprenden este texto, le permite a uno tener una visión de futuro, una esperanza y sobre todo asumir una responsabilidad en la manera en que criamos a nuestros hijos, para que las futuras generaciones sean más responsables con el uso de los recursos y que seamos más amigables con el medio ambiente. Pero en especial me llama la atención el aspecto de todos somos uno y el ser humano debe mejorar la relación que tiene consigo mismo. Si bien mi aporte en este trabajo ha sido básicamente de traducción y hacer una forma de posfacio, una invitación al lector a reflexionar, porque en últimas lo que se busca es esto, que el lector reflexione sobre sí mismo, sobre el papel que ejerce o que juega en la sociedad, y la manera en que nosotros podemos, entre comillas, contagiar de ese entusiasmo o ese interés por mejorar nuestra relación con el medio ambiente, porque de hecho todos habitamos la aldea global. Lo que sucede en una parte del mundo nos afecta a nosotros. Y esa conciencia de habitante ciudadano mundial es la que queremos despertar en este trabajo, que realmente ha sido fantástico. Otro aspecto que también me gustaría resaltar es la manera en que se ha compaginado la tecnología, los avances tecnológicos que deben reconocerse, pero también debemos dar el valor a los conocimientos ancestrales. Lucero hace una excelente semblanza de esto en su texto y realmente es importante que nosotros nos reconozcamos en nuestra esencia antropológica, filosófica, y no nos dejemos comer el coco, es decir, no nos dejemos llevar por la soberbia y pensar que la tecnología y el conocimiento nos hacen olvidar nuestro pasado, nuestros ancestros, esos saberes que lamentablemente han sido despreciados y han sido maltratados y algunas veces destruidos en aras de un falso progreso o de una errada convicción o acepción de progreso. Entonces, la invitación para todas las personas que tengan la oportunidad de leer el libro es precisamente que reflexionen y traten de hacer un aporte para él. Una anotación final. Este texto no es exactamente un texto definitivo, sino más bien el inicio de una propuesta que puede llegar a ser un movimiento mundial, acorde con las políticas de algunos países, como nuestro país, que está buscando hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, y estamos tratando de rescatar esos valores ancestrales, ese respeto por la naturaleza, esa aceptación de la tecnología en aras del bienestar común, no solo de Colombia, sino del mundo en general. Pues muy agradecido nuevamente por haberme permitido participar en este proyecto, y
aquí seguiremos escribiendo, reflexionando y opinando al respecto. Gracias. Bueno. Excelente. Pedi para a Arielle traduzir para o português um pouco do que ele falou. Arielle, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam me escutando. Fuerte y claro. Sí. Voy a pedir para el profesor si puedes hablar por tópicos, porque es muchas cosas importantes que hablaste. Entonces, voy hablando poquito a poquito para que las personas comprendan, ¿ok? Vale, lo que necesites que te diga, pues lo voy diciendo poco a poco, no hay problema. Ok, graças. Bom, o professor, ele ressaltou aqui a importância, né, da população mundial fazer a sua parte, a âmbito global, né, em questões com lixo, em questões aí, não ficar esperando somente do governo, cada um fazer a sua parte, né? Porque o ser humano, ele constrói e destrói. Então, é importante a gente ter essa consciência que o mundo é a nossa casa, né? Então, nós temos o dever de estar aí cuidando da nossa casa, principalmente para a futura geração, né? Dar o exemplo para a futura geração. Se cada um fizer a sua parte, os nossos filhos, nossos netos terão aí um mundo melhor. ¿Correcto, profesor? Sí, eso es correcto. Debemos hacer cada uno nuestro aporte para mejorar el mundo y hacerlo un mejor lugar para vivir. Sim, a gente tem que fazer a nossa parte para a gente ter aí um mundo melhor para se viver. Ok? Ok, that's good. La verdad, hablo mejor el inglés que el portugués. ¿Tiene más alguna cosa para decir? Bueno, de todo lo que dije, lo has resumido. Básicamente es la idea de que este libro sea una invitación para reflexionar y actuar. Sí. Básicamente eso. Que no es un libro que es lapidario, no termina solo aquí, sino que es algo que seguirá en construcción com o passo do tempo. Obrigado. Sim. O professor deixa aqui o convite com esse livro para que todos possamos aí fazer a nossa parte, e esse livro não acaba aqui. Tem essa continuidade com os nossos pensamentos e as nossas ações. Ok? Ok, obrigado, professor Axel, obrigado, Arielle. Daqui a pouco, talvez, entra a Lucena, você volta a traduzir e o professor volta também para as considerações finais dele. Eu vou aqui ler um pouco da S. Rabani, ela passa por aqui deixando a mensagem. Parabéns pela iniciativa do professor Pedro para trazer à tona um conceito imprescindível para promover a unidade do gênero humano e da paz mundial. Parabéns pelos ricos pronunciamentos, parabéns, sucesso. Vou passar para a palavra para o professor, né, para ele falar, né, professor, um pouco. Posso fazer um comentário breve, não? Primeiro sobre Heister, colocou a importância de... Vou colocar logo todos na tela enquanto o professor vai organizando os papéis que ele anotou aqui, as coisas. Ah, sim. E você que está por aí vai comentando, compartilhando. Cada vez que você comenta, mais sobe os algoritmos.
né, e compartilha com seus amigos e familiares. O Heiser destacou, como falou também Erilene, não? De que o texto nos dá uma esperança, não? De um mundo melhor, de um convite, não? A reflexionar sobre a relação sociedade e meio ambiente, e destaca o conceito de cidadania mundial e a responsabilidade de cada em melhorar o mundo. Não quero deixar sem fazer um breve comentário ao vídeo de Giovanna, mas aí vou falar em espanhol então, porque não importa. Bueno, Giovanna destacou que o conceito de cidadania não se limita a um território, trouxe especificamente a experiência da Mercosul, e informando que predominava hasta certo momento uma perspectiva econômica, não, de integração econômica, comercial, industrial, e que o conceito de cidadania regional iria além do puramente econômico para incorporar aspectos culturais, científicos e, particularmente, os direitos humanos, não? Isso me pareceu muito interessante da colocação da Giovanna Martín. Bueno, continúa. Lucero não conseguiu. Perdeu a conexão. O professor Lucero não conseguiu se conectar, a gente vai voltar para o Roberto e para a Lívia para se despedir aí e fazer as suas considerações finais. Roberto, contigo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra enorme. Agradecer ao professor Pedro Arturo e a colaboração da professora Lívia, professora Emília na construção desse texto, e fica aqui o convite, né, para todos que estão assistindo esse vídeo para ler essa compilação, né, de estudos e reflexões sobre a cidadania mundial, né? E agradecemos o convite, pessoal. Passo a palavra. Certo. Quem quer ser o próximo? Aí a professora não sai nada, vozinha nada. Então, vamos passar aí para o professor Axel novamente para as considerações finais com a tradução, né, simultânea da Arielle. Nuevamente se quedó trabado. O professor caiu, né? Então, vamos passar a palavra para o professor Pedro Arturo, enquanto o professor Axel volta para as suas considerações finais. Professor, contigo. Fale de onde vai ser vendido o livro a partir de segunda-feira, qual o telefone de contato para quem quiser adquirir o e-book de e-mail. O telefone de contato desculpe, é o mesmo número do Pix, 85992054450. Quem quiser, a partir da segunda-feira será enviado pela editora Matos, que foi quem encarregou de elaborar o livro eletrônico, e após o dia 14 estará disponível em algumas plataformas, ¿no? Como Amazon Kindle ou Google Play Books. Mas essas plataformas têm digamos assim, o inconveniente, não sei, ou a limitação, que a pessoa só pode enquanto... Hola. ¿Están escuchando? Olá. Professor, pode voltar a falar novamente. Sí, qué pena. Parece que la conectividad está un poco mala y eso me hace salir del aire. Ya me ha hecho salir del aire en 2 ocasiones. En todo caso, pues, bueno, son inconvenientes que pueden ser superados. Por favor, me repites la pregunta. No escuché lo último que dijiste. Arielle, considerações finais. Consideraciones finales. Bueno, básicamente
creo que es muy importante que nosotros nos reconozcamos como seres humanos, como seres racionales, pero sobre todo como seres, ante todo, como ciudadanos de un mundo. Que nosotros no seamos el factor de destrucción, sino más bien de construcción. Reconocernos que somos diferentes, pero somos uno. Decir, no importa las diferentes características externas que tenemos, somos todos uno, somos iguales, y lo que yo hago afecta al mundo. Por lo tanto, debo mejorar en mi actuar para mejorar las condiciones del mundo, no para destruirlas. Enero, Arielle, contigo a tradução. Sim. O professor agradece pelo convite e deixa aqui uma mensagem que nós, seres humanos, somos diferentes, porém iguais, que é importante a gente reconhecer que é importante aí o nosso papel dentro da sociedade, um cuidado, né, com o mundo, para a gente deixar aí um mundo melhor para as futuras gerações. Ok, professor? Perfecto. Ese es el mensaje. Obrigado. Obrigado, professor. Graças diante de todos os momentos que temos vivendo, principalmente após a pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, foi o estopim dessa problemática de cidadania, o ódio, né? E destruição. Quem sabe a pandemia já é um problema já da destruição do planeta, que sem florestas, né? As coisas já ficam diferentes e as formas de tratar as doenças também, as bactérias se proliferam mais rapidamente, o aquecimento global, né? Então, pensemos um pouco, nada melhor que comprar o livro, né, para podermos refletir, né, sobre os textos que tem nele. Professor, contigo as considerações finais do professor Arturo Rojas. Bom, agradecer a todos os amigos que generosamente participaron y colocaron tópicos relevantes, muy importantes. Quería encerrar con esta frase que te anoté aquí, que Ayson mencionó con otras palabras. A Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. La Tierra es un solo país y los seres humanos sus ciudadanos. No debe enaltecerse o gloriarse quien ama su propio país más quien ama seus semelhantes, o sea, toda a humanidade. Es un apelo bastante desafiador y también al mismo tiempo es un remedio, digamos así, para este mundo contemporáneo. El más poderoso instrumento para el mejoramiento del mundo es el reconocimiento de la unidad de la humanidad. Como dice, la unidad en la diversidade. Então, professor, o senhor tem alguma coisa mais para dizer? Agradecer a todos que estão aqui, que assistiram essa live, que irão assistir, curtam, comentem, compartilhem e entrem em contato com o professor pelo contato DDD 85 9 na frente 9205 4450 para adquirir o livro de cunho importante sobre cidadania. Professor, contigo, tchau, tchau. Obrigado muito a todos. Provavelmente, a final do ano, tenhamos o livro impresso, mas, por enquanto, será o livro eletrônico e o tema é urgente, não é vital para a sociedade humana e reflexionar, como falaram os amigos, não? Professores, um primeiro passo para mudar nossa percepção, nossa leitura do mundo, não? Repensar el mundo en cierta forma ya es un primer paso para mejorar el mundo. Obrigado, professor Axel, professor Roberto, professora Alívia e Arielle fizeram a tradução. Por vocês, uma excelente semana e
A gente volta na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. TV HBR, o canal mais habilidoso